Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o projeto de lei 4401 de 2021, que é sobre a regulamentação das criptomoedas no Brasil. E eu já fiz um vídeo sobre esse assunto, que vai ficar aqui em cima, logo quando esse projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados. E aqui no Brasil, esse projeto tem que ser encaminhado para o Senado, e agora o Senado já aprovou ele e voltou à Câmara, está tramitando em regime de urgência. Eu vou explicar isso passo a passo, o que está acontecendo e as modificações que tiveram no Senado. Inclusive, foi acrescentada uma parte bem interessante pelo Senado que fala sobre 0% de incidência de impostos para mineradores. Tem algumas condições e eu vou explicar aqui o que está o que foi feito nessa emenda que o Senado trouxe. Tá bom? Então aqui, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui, ativa o sininho das notificações, deixa o like no vídeo, comentários, sugestões. Aqui no canal nós falamos sobre criptomoedas, sobre direito tributário, sobre planejamento tributário, então como pagar menos impostos. Então, se você se interessa por esse assunto, se inscreve no canal, deixa comentários, minhas redes sociais também estão aqui embaixo. E é isso. Vamos em si para o conteúdo. Aqui eu estou falando sobre a notícia que saiu, né, sobre a regulação das criptomoedas. E o primeiro de tudo que eu queria falar é que esse projeto de lei, como eu já falei no vídeo de antes, ele não fala em si sobre a regulamentação, né, a regulação das criptomoedas, porque isso já é feito pela Instrução Normativa 1888, eu acho que esse é o nome, da Receita Federal de 2019. E esse projeto de lei é mais sobre a regulamentação das prestadoras de serviços, que seriam as exchanges, que estão sediadas aqui no Brasil e o que elas obrigatoriamente devem fazer, né? E assim, esse projeto, como funciona o projeto legislativo aqui no Brasil, antes de tudo? Então, você tem uma casa iniciadora, que pode, normalmente, a Câmara dos Deputados ou o Senado. Na Câmara dos Deputados, então, a Câmara dos Deputados faz o projeto de lei, aprova, como aconteceu antes com esse projeto de lei, né, que foi encaminhado para o Senado. E o Senado aprovou, né, já foi aprovado no Senado, e o Senado fez algumas emendas. Essas modificações que o Senado fez no projeto de lei são encaminhadas de volta à Câmara dos Deputados, que foi o que aconteceu. Esse projeto de lei, como eu expliquei no vídeo anterior aqui, se você não viu, dá uma olhada lá que vai ter o conteúdo completo desse projeto de lei. Ele foi iniciado na Câmara dos Deputados e foi encaminhado para o Senado. O Senado fez uma revisão, modificou alguns termos e a Câmara agora tem que verificar esses termos que foram modificados ou acrescentados pelo Senado. Inclusive, o Senado incluiu 3 artigos e um deles fala sobre isenção de impostos para mineradores que cumprirem alguns requisitos no pagamento de hardware, de software. Bem interessante mesmo, né? Mas vai depender da Câmara aceitar isso ou não, né? Então a gente tem que esperar, a Câmara ainda não saiu e esse projeto de lei está em regime de urgência, porque devido a esse acontecimento da FTX nos Estados Unidos, né, que a corretora basicamente quebrou, os bancos e exchanges aqui do Brasil enviaram uma carta, tá aqui, os bancos e corretoras de criptomoedas do Brasil enviaram uma carta ao Arthur Lira para que colocasse esse projeto de lei em regime de urgência. E ele está, aqui está no site da Câmara, ele está em regime de urgência, mas ainda não foi apreciado. Então isso pode acontecer a qualquer momento. Eu já vou deixar vocês aqui a par como está o teor desse projeto de lei agora, depois de ter voltado do Senado, né? O que provavelmente vai acontecer. Então eu fiz um compilado aqui dessa questão. Como eu já falei para vocês, o vídeo está aqui em cima, o vídeo original, como o projeto saiu da Câmara para o Senado, e esse aqui são os pontos, o projeto de lei de como saiu do Senado de volta para a Câmara. Agora depende da Câmara dos Deputados aceitar essas modificações feitas pelo Senado ou não. Provavelmente é provável de aceitarem sem nenhuma modificação. E, sendo aprovado pela Câmara dos Deputados, vai para o presidente sancionar ou vetar esse projeto. E é provável, e eu também acredito que eles devam querer fazer isso enquanto o Bolsonaro seja presidente, porque se passar desse ano, quem já vai sancionar ou vetar esse projeto é o Lula, né? Então é outro governo. E caso o presidente vete alguma coisa, volta de novo para o Congresso, se o Congresso vai vetar esse veto do presidente ou não. Mas não, acredito que o presidente deve apenas sancionar isso e promulgar a lei, né? Mas o que está aqui na lei em si? Esses pontos aqui, a principal questão que eles modificaram foi os 3 artigos no final que eu vou mostrar para vocês, e esses pontos que estão sublinhados
foram pontos que o Senado modificou. Todo o resto é como já foi da Câmara para o Senado. Então já está aprovado basicamente pela Câmara. Isso aqui que não está sublinhado é que o Senado já saiu da Câmara para o Senado, assim o Senado não modificou. Esses pontos foram que o Senado modificou. Logo a Câmara vai analisar, a Câmara dos Deputados vai analisar somente essas questões aqui que estão sublinhadas para vocês. Eu fiz um compilado comparando um com o outro para poder chegar nesse resultado. E essa grande questão é, como eu falei, esse projeto de lei, o mais adequado falar é que é sobre a regulamentação das prestadoras de serviços de ativos virtuais. Então, ele dispõe sobre diretrizes a serem observadas na prestação de serviços de ativos virtuais e na regulamentação das prestadoras de serviços. Essa que é a questão. E esse ponto aqui, isso tudo aqui já está no vídeo anterior, gente. Então, se vocês quiserem entender esse conteúdo, vocês veem lá em cima. Eu vou falar sobre as modificações que o Senado levou para a Câmara. Esse ponto aqui que o Senado, esses pontos que estão sublinhados, é o que o Senado modificou. São basicamente mudanças textuais e tal, acrescenta uma palavra ou outra. Esse ponto aqui estava no que a Câmara enviou para o Senado, mas o Senado excluiu. Então isso aqui saiu do texto, voltou para a Câmara sem isso aqui, essa parte aqui que está com risco, né? Então esses pontos aqui. Mas o que é mais interessante são os artigos finais que eu vou mostrar para vocês. E aqui tem um ponto aqui, né, que foi incluído pelo Senado, esse parágrafo inteiro aqui. Fica autorizada a abertura de conta em prestador de serviços de ativos virtuais e a realização de operações com ativos virtuais e seus produtos derivados por órgãos e entidades da administração pública, nas hipóteses previstas em regulamento a ser editado por ato do Poder Executivo. Então, essa parte aqui foi colocado pelo Senado, e essa parte aqui também. A prestação de serviços de ativos virtuais deve observar as seguintes diretrizes, e uma delas é controle e manutenção de forma segregada dos recursos aportados pelos clientes, que é um dos artigos lá no final que eu vou explicar para vocês, que achei bem interessante. Essas questões, tudo que estão sublinhadas aqui foi incluído pelo Senado, né, uma diretriz de ocultação dos bens, né, prevenção da ocultação de bens, direitos de valores, combate à atuação de organizações criminosas, ao financiamento para a proliferação de armas de destruição e tudo mais. E a outra questão que eu ia falar para vocês, e esse parágrafo único do artigo 9º foi completamente inserido pelo Senado, porque esse projeto original lá da Câmara já falava que essas exchanges que estiverem sediadas no Brasil ou prestarem serviço no Brasil, elas vão ter um prazo, né, após ser publicado esse projeto de lei, para se adequar a essas normas. E o prazo está aqui. 6 meses a 2 anos, é provavelmente isso. Não, desculpa, é 6 meses, né? Vai ter um prazo de não pode ser inferior a 6 meses para se adequar a essas normas. E o parágrafo único que foi inserido pelo Senado, e isso vai ser analisado pela Câmara dos Deputados, as prestadoras de serviços de ativos virtuais que estiverem em atividade na data da publicação desta lei poderão continuar a exercê-la enquanto não proferir a decisão final acerca do processo de autorização. Então, vai ter um processo de autorização provavelmente pelo Banco Central ou pela CVM, para essas pessoas jurídicas poderem atuar, né? E elas vão ter que estar devidamente cadastradas com o CNPJ, na Receita e cumprindo a legislação. Isso aqui o Senado incluiu, né? E a outra coisa é que isso também vai ser inserido uma tipificação no Código Penal, né? Que também já estava lá, mas isso aqui foi modificado pelo Senado. O nome vai ser fraude em prestação de serviços. E o Senado havia encaminhado falando que esse crime seria de 4 a 8 anos. Desculpa, a Câmara havia encaminhado ao Senado falando que ia ser 4 a 8 anos. E o Senado devolveu colocando de 2 a 6 anos. O que é algo bem, bem diferente, porque 2 a 6 anos, normalmente quando a pessoa comete um crime, normalmente ela sempre pega o mínimo legal, que é de 2 anos. E pela legislação brasileira, em crime de até 2 anos, você não fica preso. Se você for primário, você vai ter direito a prestação de serviço alternativo. Você não vai preso, você vai prestar serviço à comunidade, pagar multa, enfim. Então isso aqui provavelmente foi em questão a isso, porque se fosse 4 anos a 8, a pessoa ficaria no mínimo no regime semiaberto, né? E aqui muda de 2 para 6. Então o normal é a pessoa pegar o mínimo legal. Provavelmente as pessoas que fizerem esse crime, né, de fraude em prestação de serviços de ativos virtuais, vão pegar de 2 a 6 anos de prisão. Foi a modificação levada pelo Senado, e eles tiraram também aqui
a questão de distribuir carteiras. Antes estava organizar, gerir, ofertar ou distribuir carteiras, o Senado tirou distribuir. Então, só esses verbos aqui, esses tipos penais que falam, né? Mas o mais interessante disso tudo, pessoal, são esses últimos artigos aqui que eu vou falar para vocês. O artigo 13, 14 e 15, inserido pelo Senado. Eu vou ler um a um, já que não está no vídeo original que eu falei para vocês, já que foi incluído agora pelo Senado. O artigo 13 basicamente fala que nessas operações conduzidas por esses prestadores de serviços incide o Código de Defesa do Consumidor, o que já era algo bem óbvio, né? Isso provavelmente já acontece, mas foi confirmado aqui por esse projeto de lei. E aqui tem uma questão bem interessante, esse parágrafo único. As prestadoras de serviços de ativos virtuais deverão manter a segregação patrimonial dos recursos financeiros, ativos virtuais e respectivos lastros de titularidade própria daqueles detidos por conta e ordem de terceiros. O que isso aqui quer dizer? Basicamente, aqui essas exchanges deverão ter o patrimônio dos clientes, né, dos terceiros, diferenciado do seu patrimônio. Isso, com certeza, foi incluído por causa da FTX, né, que quebrou lá nos Estados Unidos e está aí na falência. E eles não tinham lastro nenhum, basicamente, o que estava ali dentro da corretora, né? E os clientes, com certeza, foram prejudicados. Então, essa lei obriga que as prestadoras de serviços de ativos virtuais, aqui será no Brasil, deverão manter a segregação patrimonial, ou seja, os recursos dos clientes devem ser separados dos recursos da própria exchange em si. Aqui o parágrafo 2º. Os recursos financeiros, ativos virtuais e respectivos lastros detidos por conta e ordem de terceiros não respondem, direta ou indiretamente, por nenhuma obrigação das pessoas jurídicas mencionadas no parágrafo 1º, ou seja, as prestadoras de serviços, e não podem ser objeto de arresto, sequestro, busca, apreensão ou qualquer outro ato de constrição judicial em função de débitos de responsabilidade dessas últimas. Parágrafo 3º. Os recursos financeiros, ativos virtuais e respectivos lastros detidos por conta e ordem de terceiros não entregarão o patrimônio das pessoas jurídicas mencionado no parágrafo 1º, as prestadoras de serviços, e não podem ser dados em garantia de obrigações assumidas por elas, não compõem o ativo dessas prestadoras de serviços de ativos virtuais e não se sujeitam à arrecadação dos regimes especiais das instituições autorizadas pelo Banco Central, a recuperação judicial e extrajudicial, a falência. Ou seja, se essas prestadoras de serviços foram à falência, esses ativos, né, os bens, o dinheiro dos clientes não compõem o patrimônio dessas prestadoras de serviços. Mesmo que vá à falência, tem que estar separado para os clientes, para evitar fraudes e problemas, né? E aqui também consta que esse patrimônio dos terceiros dos clientes deverão ser restituídos na hipótese de declaração de falência dessas prestadoras de serviço. E o artigo 14, basicamente, não tem muito a ver com esse projeto de lei, mas é que o Poder Executivo vai criar um cadastro nacional de pessoas expostas politicamente e vai estar no portal da transparência. Enfim, não tem muito a ver com esse projeto de lei, né? Tá aqui para quem quiser ler, dá um pause e olha. E o artigo 15, que é o mais interessante de todos, que ele fala sobre 0% de pagamento de impostos, de alguns impostos, para mineradores. E tem aqui, explica melhor. Então, até 31 de dezembro de 2029, ficam reduzidos a 0%, né, as alíquotas dos seguintes tributos, devidos sobre a importação, a industrialização ou a comercialização de máquinas, hardware e ferramentas computacionais, software, utilizados nas atividades de processamento, mineração e preservação de ativos virtuais desenvolvidas por pessoas jurídicas de direito privado, ou seja, tem que ser NPJ, não pode ser pessoa física. Ou seja, vai ter 0%, vai pagar 0% de PIS, PASEP, de COFINS, de imposto sobre importação desses equipamentos, tanto hardware ou software, e imposto sobre produtos industrializados, IPI. Então, esses 4 impostos não vai pagar, caso preenchidos os seguintes requisitos. As reduções de alíquota previstas nesse caput deste artigo aplicam-se exclusivamente às máquinas e ferramentas destinadas a empreendimentos que utilizarem em suas atividades 100% de sua necessidade de energia elétrica de fontes renováveis e que neutralizem 100% das emissões de gases de efeito estufa oriundas dessas atividades, ou seja, somente mineradores, empresas mineradoras sediadas aqui no Brasil, que utilizar 100% da sua energia elétrica de fontes renováveis e que neutralizem 100% das emissões de gás de efeito estufa, vão ter direito a pagar 0% de imposto aqui, de PIS, PASEP, COFINS, imposto de importação e IPI sobre hardware e software utilizado no processamento, mineração e preservação de ativos virtuais. Enfim, bem interessante. E aqui fala outra questão que a alienação, ou seja, caso você aliene esses bens, né, esse software ou hardware,
no período de 3 anos, né, há pessoas que não satisfaçam essas condições aqui de 100% de utilização de energia de fonte renovável e 100% da neutralização dos gases de emissão de efeito estufa, vai ser meio que revogado esse benefício, né, e seria fraude, seria uma hipótese de fraude e você vai ter que pagar o tributo devido desses impostos aqui. Né? E aqui fala como vai ser a fiscalização. O Poder Executivo vai atribuir um órgão ou entidade competência para autorizar e fiscalizar a concessão desse benefício aqui de 0% de impostos. E o ato do Poder Executivo vai atribuir a um ou mais órgãos a competência para autorizar a concessão da isenção. Então essa isenção aqui vai ter que ser autorizada por algum órgão e ele também vai fiscalizar. Não se sabe qual órgão, se é CVM, se o Bacen ou algum outro órgão. Enfim, bem interessante esse artigo 15. E é isso que foi a modificação trazida. Essa foi a modificação trazida pelo Senado nesse projeto de lei. Enfim, se vocês tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários. Mais uma vez, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal caso não seja inscrito. E esse vídeo, como eu falei, esse projeto de lei ainda não foi aprovado pela Câmara. Deve acontecer nesse mês ou no mês que vem no máximo, provavelmente porque está em regime de urgência. Ele vai ser aprovado provavelmente nesses termos aqui do Senado, ou a Câmara pode fazer alguma modificação também, não aceitando essas... a Câmara não pode incluir nada além disso. Ela pode aprovar como o Senado mandou ou retirar essas partes que o Senado colocou, mas é provável de ficar parecido, né? Enfim. Então é isso, galera. Muito obrigado por ficar aqui até o vídeo e até a próxima.